Vocês conhecem os principais pontos turísticos da África do Sul? Já pensou em viajar para lá? Já preparem as malas e procurem os passaportes, pois neste episódio vamos fazer vocês escolherem esse país que há muitos dentro de um só para viajar nas próximas férias. Eu sou a Maria Clara. E eu sou a Graziele Soares. E este é o episódio 11 do Projeto na Gaveta, que nasceu do programa Bolsa de Complementação Educacional do Cefet-MG ABCE e tem como objetivo contar, em forma de podcast, a história da África do Sul e de seu maior expoente, Nelson Mandela. A África do Sul é um país lindo, com uma diversidade muito grande. O governo da África do Sul investe bastante no turismo, sendo uma das maiores fontes de economia do país. Em 2018, eles receberam 10,5 milhões de turistas, mas com a pandemia os números caíram e o momento é de recuperação do turismo. Existem programações turísticas para todos os gostos. Logo, a África do Sul chama muito a atenção de turistas do mundo todo, principalmente pelos seus safaris. Antes do surto de coronavírus, o Brasil era um dos 10 países que mais enviavam visitantes. Como a Graziele falou, existem opções para todos os gostos, e quase impossível você não conseguir achar uma atração que não te agrade. A Letícia Moraes, diretora de marketing da agência de turismo Vim África, especifica alguns desses lugares. A África do Sul é um país que tem uma diversidade muito grande de atrações, assim, então para todos os tipos de gosto. Desde turismo de aventura, que a gente recomenda bastante a Garden Route, que você vai conseguir andar de caiaque, fazer bungee jump. Tem programação histórica, que é super robusta, e aí tanto em Cape Town, que você encontra, por exemplo, a Robben Island, que é a ilha em que Nelson Mandela ficou preso, um museu chamado District 6, que conta a história de um bairro sul-africano que foi dizimado na época do Apartheid, quanto Joanesburgo, que você vai encontrar um museu do Apartheid e outros pontos turísticos que são sempre bem buscados, como a casa do Nelson Mandela. Tem paisagens maravilhosas, e aí principalmente ali na Península do Cabo. Você vai encontrar a Praia dos Pinguins, a praia que tem várias casinhas coloridas que o pessoal adora tirar foto. Então são cidades que você encontra de tudo, assim. E aí também não deixando de fora do roteiro o safari, né, que é o que muita gente busca quando vai para a África do Sul. E aí a gente consegue ter vários lugares para fazer o safari, entre eles o que a gente mais recomenda é o Parque Kruger, que é uma reserva gigante lá na África do Sul, em que você consegue avistar todos os tipos de animais e ainda se hospedar em lugares que são bem legais. A Stephanie Marques, engenheira de produção que viajou para a África do Sul em 2022, nos conta sua visão do turismo no país. Como que é o turismo, né, na África do Sul? O turismo na África do Sul é um turismo muito forte. Eu acredito que agora em tempos de, né, a gente está saindo aí desses tempos de pandemia, enfraqueceu, obviamente, enfraqueceu no mundo inteiro, mas é um turismo muito forte. Você não tem dificuldade de encontrar programações direcionadas a turistas, tá? Isso em Cape Town, né? Deixa bem claro que eu estive em Cape Town apenas. Não tem muita coisa direcionada para turista. Devido ao real desvalorizado, acaba com que os preços tendem a ficar mais caros. Todavia, é possível ir de formas mais econômicas. A Letícia nos relatou sobre a forma de chegada na África do Sul. Hoje, quem sai do Brasil não consegue chegar na África do Sul com um voo direto, mas existem muitas opções de voos com escalas. Então, companhias aéreas como a Qatar, Emirates e a TAAG fazem esse trajeto. E aí, o legal é que cada turista realmente veja o que fica melhor, tanto em termos de comodidade quanto em termos financeiros. Dentro da África do Sul, algumas pessoas gostam de alugar carro para fazer a Garden Route, por exemplo, e ir parando com mais tempo, ditando o ritmo da viagem ali de acordo com os interesses. E para alguns deslocamentos a gente também recomenda voo. Então, por exemplo, de Cape Town para Joanesburgo, de Joanesburgo para o Kruger, o melhor é fazer esses trajetos com voos internos. O turismo de aventura é uma atividade muito forte na África do Sul. As atrações são trilhas feitas em carros 4x4, a escalada de montanhas, bungee jump, rafting e até mesmo passeios de balão de ar quente. E há de concordar que o que não falta é adrenalina nesses passeios. A província de Mpumalanga
se destaca nessas atividades e também se encontra excelentes safaris por lá. Mas se você é uma pessoa mais tranquila, gosta mais de história, o país oferece diversas programações que te atendem. Você poderá conhecer diversos museus, como o Museu do Apartheid, localizado em Joanesburgo, criado para lembrar a população do regime segregacionista. Ainda em Joanesburgo existe o Constitution Hill, o local onde Mandela ficou preso em 1983. E o que era um complexo penitenciário hoje se tornou o Tribunal Constitucional da África do Sul. Já na cidade do Cabo está a Ilha de Robben, a prisão que Nelson Mandela passou mais tempo, longos 25 anos. Fica a 30 minutos de barco vindo da costa e o trajeto é um show à parte. Do mar é possível ver a Table Mountain, Montanha da Mesa, a forma de relevo que domina a paisagem da cidade do Cabo. É recomendado comprar os ingressos antes para a Ilha de Robben, já que é uma atração muito procurada. E uma coisa muito interessante é que o tour pela prisão é guiado por ex-prisioneiros de lá. Mas se você é uma pessoa que gostaria de conhecer a África do Sul da maneira mais tradicional possível, uma boa pedida é o Kruger Park, um parque nacional onde você poderá conhecer diversas vidas selvagens. Ele fica no nordeste do país, na fronteira com Moçambique. E voltando ao Cabo da Boa Esperança, temos a Boulders Beach, uma praia linda que fica na cidade do Cabo e onde geralmente encontramos pinguins. Não é permitido tocar nos animais, mas só de vê-los de perto já é uma grande recompensa. Ainda no Cabo, um ponto turístico pouco conhecido, mas importante na África do Sul, é o museu onde foi realizado o primeiro transplante de coração do mundo no Hospital Groote Schuur. O local recriou a sala e a equipe no momento da cirurgia. E a gastronomia sul-africana? Assim como a do Brasil, é muito rica, com muita variedade de opções. O Luiz Felipe Vilela Pereira, que é cônsul adjunto do Consulado Geral do Brasil na cidade do Cabo, nos fala um pouco sobre sua vivência culinária. É difícil falar talvez um prato único ou uma comida típica da África do Sul, porque, enfim, essa riqueza, essa complexidade cultural acaba sendo refletido também na gastronomia, né? Então, de forma muito similar ao Brasil, há pratos regionais, né? Então, os pratos do Rio Grande do Sul são diferentes dos pratos da Bahia, e aqui segue mais ou menos essa mesma lógica, claro, levando muito em consideração essa influência, tanto da colonização holandesa como da colonização britânica. Mas aqui, de cabeça, dos pratos mais frequentes aqui na culinária local, eles gostam muito do que no Brasil seria parecido com uma carne de sol, ou com uma carne seca, que aqui é chamado de biltong, e é muito popular. As pessoas comem em qualquer lugar, como se fosse petisco, como aperitivo, as crianças levam para a escola na mochila, e é muito popular mesmo. Eles também gostam muito de fazer churrasco aqui, eles chamam de braai. Tem uma cultura forte assim, de churrasco, como evento social, como evento aglutinador de famílias. O Luiz volta para ressaltar que a gastronomia local não tem um padrão nacional, tendo inclusive influências de diversas culturas, como a Índia. Claro, e tem uma influência também, principalmente aqui na região da cidade do Cabo, mas também em outras áreas do país, houve uma imigração de origem indiana muito forte na África do Sul, e também uma outra migração ainda um pouco mais antiga, de uma região que hoje seria algo ali perto da Malásia, né, grosso modo falando. Então isso acaba influenciando a comida local, né? Eles chamam aqui essa comida da região aqui do Cabo de Cape Malay, né? Essa comida típica influenciada por esses gostos um pouco mais indianos, ou um pouco mais do que hoje essa região da Malásia, e, enfim, como, por exemplo, uma comida que é frequentemente encontrada aqui é chamada de samosa, e que pode ser recheada com carne ou vegetais, e costuma ser um pouco mais apimentado, se você quiser, claro, do que o normal. Como não podia deixar de ser, existe também uma enorme influência dos ingleses, como observou a Letícia. Na gastronomia a gente consegue ver ali uma influência inglesa, então fish and chips, por exemplo, é um prato super comum que você vai encontrar na grande maioria dos restaurantes.
As carnes também são carnes exóticas pra gente, né? E aí alguns restaurantes eles têm até um menu degustação para quem quiser experimentar. A gente costuma recomendar bastante um restaurante que chama Gold, que além do menu degustação também tem uma experiência bem imersiva na cultura sul-africana. Então tem um show de percussão que é bem participativo e as pessoas costumam gostar bastante. Outro ponto da gastronomia é que é uma região muito forte de vinícolas, né? Então, esse é um dos passeios que muita gente gosta de fazer também. Então, conhecer as vinícolas da região. E a maioria delas oferece almoços que são bem gostosos e se harmonizam ali com os vinhos da casa. Os vinhos sul-africanos são bem consumidos, tanto que tem diversas vinícolas que fazem parte de roteiros turísticos na cidade do Cabo. Outro tipo de turismo bastante procurado na África do Sul é o de intercâmbio para aprendizado de línguas, no caso, o inglês. Por ser mais barato do que a Europa e Estados Unidos, recebe muitos visitantes com esse intuito. E Stephanie ainda conseguiu unir os estudos com o encontro com suas origens negras. Bom, por que eu conheci a África do Sul, né? Eu quis conhecer a África do Sul porque, primeiramente, eu acho que eu tenho que falar de onde veio essa necessidade, né? Eu precisava desenvolver um inglês e realmente hoje, né, a gente não tá no momento econômico do país para poder, né, fazer grandes viagens, principalmente internacionais. E eu sabia que somente uma viagem para um país que tivesse o inglês como idioma, que poderia me ajudar nisso. E aí eu fiz a lista desses países e quando eu olhei, né, custo-benefício, eu identifiquei que a África do Sul era a de melhor custo-benefício. Mas ao mesmo tempo, né, que essa formação, né, ela veio para mim, a África do Sul ela já tinha me chamado a atenção, não por ser a África do Sul em si, mas por ser um país do continente africano. E isso, querendo ou não, conversa, né, com as minhas raízes. Então, né, conversava e conversa, né, na verdade, né, com as minhas raízes. E aí foi um momento que eu entendi e falei, olha, eu não deveria nem ter construído uma lista de países. Eu acho que, de fato, é a África do Sul. E aí foi o meu primeiro momento de decisão. Ele fala que foi uma conversa, assim, né? Interna minha entre custo-benefício, e quando me veio o primeiro insight, falei, poxa, eu estou falando da África do Sul, estou falando de um país no continente africano. Então, esses foram os motivos que me fizeram escolher a África do Sul. E também sabia ali que seria o país que me daria maiores oportunidades, tanto de conhecer um pouco da cultura africana, e que poderia ter uma estrutura, né, de ensino, né, do idioma que viesse mesmo de encontro com o que eu precisava. Mas e os valores para conhecer o país? Em relação aos preços, vai depender exclusivamente do seu roteiro, dos locais que você gostaria de conhecer, onde quer hospedar, quantidade de pessoas e alimentação. Entretanto, a Letícia nos deu um valor médio. O preço de uma viagem para a África do Sul varia bastante de acordo com as escolhas de cada viajante, assim. Hoje o que tem pesado mais no orçamento realmente são as passagens aéreas. Então, fora da promoção, elas estão saindo ali a partir de R$ 7.000 por pessoa. Em algumas promoções, consegue comprar aí de volta por 3.500, 4.000, mas aí precisa ficar atento nos preços mesmo. Quanto a roteiro, o que a gente faz aqui em média para 2 pessoas são roteiros mais budget, a partir ali de R$ 15.000 para 2 pessoas, roteiros mais padrão a partir de 20 e roteiros luxo a partir de R$ 30.000. Em relação à segurança, a África do Sul é um país onde temos que ter mais cuidado, pois o índice de violência é grande. Todavia, não é muito diferente do cenário brasileiro. Ou seja, temos que ter a mesma cautela como quando andamos por uma grande cidade do nosso país. Quanto à segurança, é mais como em qualquer cidade do mundo, assim, ficar atento principalmente nas áreas do centro, não sair tão tarde da noite, desacompanhado, dar bobeira com o celular, essas coisas que hoje em dia já são meio padrão. Em sua experiência na África do Sul, a Stephanie relatou que encontrou uma população receptiva e com uma vibe muito parecida com a dos brasileiros. Uma população, assim, que eu achei muito parecido com a gente, no sentido de ser bem com a vida, sempre tá sorrindo, sempre te receber bem.
eu sempre que, por exemplo, eu entrava no Uber, assim, as pessoas procuravam conversar com você, né? Em primeiro momento ali, elas não sabem. Às vezes sabem, porque olham pra você e você tem ali aquela cara mesmo ali de estrangeiro, né? Mas quando eles estão, né, ali com você, eles te perguntam, né? Eles introduzem uma conversa, e isso é muito comum aqui no Brasil, né? Às vezes você pega um Uber e a pessoa vem conversando com você. E isso fica muito claro que é algo da população, né? Esse approach aí. Porque quando você tem a oportunidade de estar com outras pessoas, e eu tive, né, de outros países, você vê que isso não é tão comum. As pessoas não são tão abertas a ter esses diálogos espontâneos com você. E isso eles fazem muito, né? Então eu achei isso muito legal com relação às pessoas. Percebi também que tem né, na África do Sul, fala-se, se eu não me engano, 11 línguas, né? 11 ou 16, não me lembro certo. Africanas e o inglês ali também. E você percebe que ali as pessoas, elas se distribuem, né, na sociedade como um todo, mas você percebe que elas também se aquilombam ali de alguma forma pela sua língua, né? E às vezes elas têm, né, ainda, por mais que elas vivem lá, elas têm dificuldade, não dificuldades com o inglês, mas talvez dificuldade de entender, né, estrangeiros, porque a gente que está aprendendo, a gente está ali tentando usar o inglês correto, né? E ali elas mesclam, né? Você percebe que elas mesclam um pouco da língua delas com o inglês, né? E isso eu acho que é muito próximo, sabe? Quando a gente vê algumas linguagens, sabe? Que a gente tem dentro das periferias. E não porque essas pessoas estão em situação de periferia, mas eu acho que por uma mistura, né? De tantas línguas, né? Diferentes ali. Bom, recapitulando, a África do Sul é um país riquíssimo em belezas naturais, com atrações gastronômicas e turísticas para todos os tipos de gosto. São pessoas bem calorosas e alegres, assim como nós, brasileiros. Vamos ouvir novamente a Stephanie agora sobre o que ela achou da África do Sul, com ênfase na cidade do Cabo, onde ela permaneceu por 2 meses. As minhas impressões, né, sobre o país e a população, assim, é um país muito bonito. Assim, é difícil falar do país em si, né? Na verdade, porque eu só estive em Cape Town, eu estive por 2 meses, né, em Cape Town. Não tive a oportunidade de sair de Cape Town para outras cidades, eu apenas passei por Johannesburg por causa do aeroporto, né, por causa de escala. Mas entendendo assim, né, Cape Town ali e arredores, a gente percebe que é um local muito rico de cultura, rico de recurso natural, são paisagens maravilhosas, mas você percebe também, ao mesmo tempo, que tem uma desigualdade muito grande, tanto quanto a gente vive aqui no Brasil, sabe? E a questão, né, dessas desigualdades é que ela não é uma desigualdade fácil de ver quando a gente fala, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Que a gente tá ali na Zona Sul e ao mesmo tempo tá vendo, né, as periferias. Não. Né? Ali em Cape Town, eu tive a oportunidade de ver que as partes centrais, né, e as townships, né, que são as cidades mais abastadas, que estão, né, de fato mesmo, a população negra e periférica, elas são muito distantes. Eu não tive a oportunidade de ir em nenhuma das townships, mas em alguns bairros um pouco mais distante do centro, né, que são bem diferentes, né, afinal o centro, você percebe ali edificações mais ricas, né, vamos dizer assim, mais bem construídas. E quando você vai em bairros um pouco mais afastados, isso é muito dividido, assim, né? Você vê casas mais simples, assim como também vê casas bem construídas, e enfim. Agora vamos ouvir a opinião da Letícia sobre a África do Sul e por qual razão ela acha que devemos conhecer o país. Para mim, todo mundo precisa conhecer a África do Sul. Primeiro, porque é um país que tem uma energia incrível, paisagens maravilhosas e um povo super receptivo. Segundo, porque os programas são muito diversos, então você consegue ter várias viagens dentro de uma viagem só. Fazer safari, conhecer vinícolas, fazer trilha.
Então é uma viagem que passa muito rápido e aí a gente recomenda que você separe pelo menos uns 10 dias para conseguir curtir tudo com calma. Mas agora, depois disso tudo, o que você está esperando para comprar suas passagens com destino à África do Sul? Será uma experiência única. Este foi o episódio dedicado ao turismo. Caso vocês queiram ter uma noção visual melhor sobre a África do Sul, recomendamos que vocês assistam vídeos no YouTube de pessoas que viajaram para lá. A sensação é como se estivéssemos viajando juntos. E já dando nosso tradicional spoiler, no próximo episódio conheceremos um pouco sobre como são a educação e a saúde na África do Sul. Para mais informações, nos siga no Instagram, Projeto Megaleto, e não perca nenhum episódio do nosso podcast. Redação e edição de áudio, Graziele Soares. Edição de texto, Nelson Nunes. Locução, Maria Clara e Graziele Soares. Até a próxima e tchau! Tchau!